E aí, beleza? Hoje gostaria de trazer mais uma palavra e o tema de hoje é proatividade. Nada melhor do que a gente ir para onde? Para a palavra, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Gostaria de ler com vocês em 1 Samuel, no capítulo 15, do verso 13 ao 22, para vocês entenderem um pouco do contexto. 1 Samuel 15, do verso 13 até o 22, diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho. E disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes aos despojos, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, um ponto importante que a gente vai tratar aqui, que é a proatividade, ela não pode ser desassociada da obediência. Sem obediência, a proatividade é inválida. Como nesse exemplo aqui de Saul, a palavra diz que Deus disse para Saul ir até os amalequitas e os destruir totalmente, porque lá atrás, quando o povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida, eles intentaram passar pelos termos de Amaleque, porém os amalequitas eles não deixaram. E o povo de Israel ainda falou, sabe, quando a gente passar pelos seus termos, a gente não vai tomar nada do que é de vocês, e se por acaso ocorrer que alguém tome alguma coisa, a gente vai pagar tudo que vocês proporem. Porém, os amalequitas eles recusaram. Então, o que Deus fez aqui já quando Saul reinava? Deus disse: Saul, vai e os destrói totalmente. Porém, a gente lendo aqui, a gente vê que eles não fizeram isso. E aí que entra a proatividade. O povo viu as ovelhas, viu ali e falou: Epa, vamos pegar isso daqui, vamos oferecer ao Senhor. Porém, o Senhor disse o quê? Que ele queria que destruísse totalmente, não sobrasse ninguém. Inclusive, eles deixaram até o rei dos amalequitas vivo e trouxeram. E o Senhor não quer sacrifício, ele quer obediência. Então, nesse ponto aqui, é um ponto que a gente vê a proatividade sendo exercida. Eles pensaram: ó, tem muita coisa aqui, vamos, em vez de a gente acabar com isso tudo aqui, vamos pegar isso daqui, vamos oferecer ao Senhor. Porém, eles esqueceram da obediência. E não existe proatividade sem obediência. Esse é um dos primeiros pontos. Quando a gente ser proativo é interessante, porém, a gente tem que ter sempre o ponto, a obediência vem primeiro. E se essa proatividade não tiver atrelada à obediência, ela será nula. Outro ponto também eu gostaria de retratar com vocês é que a proatividade também não deve ser seguido segundo o que a gente acredita, mas ao que Deus acredita. Eu gostaria de ler outro texto com vocês que diz em Lucas 9:49. Vamos ver o que diz aqui em Lucas 9:49. Lucas 9:49 diz assim, ó: Quem não é contra nós é por nós. Respondendo João, disse: Mestre,
vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, essa palavra aqui foi retratada bem simples. Eu não sei como se deu a dinâmica entre os discípulos, se eles decidiram quem falaria primeiro, porém a palavra relata que João foi o que chegou trazendo essa fala ao nosso Senhor Jesus, dizendo: Mestre, nós vimos um que ele estava expulsando em teu nome, e nós, aqui entra a proatividade, nós logo proibimos, porque ele não te segue. Ou seja, a proatividade aqui dos discípulos estava ligada a outra coisa que muitas vezes a gente comete de forma errada, que é ele estava sendo proativos, eles falam: não vamos esperar o mestre vir, nós mesmos vamos impedir, falar com esse homem para não fazer mais isso, porque ele não segue. Porém, o que era seguir, na fala do discípulo, já denuncia que eles estavam já com uma visão do que era seguir a Jesus. E essa visão era deles, não era necessariamente a de Jesus. Então eles achavam que seguir a Jesus era estar em todos os lugares que Jesus estava. E a gente vê que não é isso. Seguir a Jesus, eu vou ler com vocês aqui em Marcos 3, no verso 31 e 35. Marcos 3, no verso 31 e 35, que diz assim, ó. Marcos 3, 31 ou 35. Olha o que diz em Marcos 3, no verso 31 e 35, que diz assim, está justamente por título: A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, essa palavra aqui traz justamente o ensinamento real. Aquela outra palavra lá, quando João chegou dizendo: Mestre, ele não te segue, nós o proibimos. E a gente vê na fala do discípulo, seguir a Jesus para eles era estar fisicamente em todos os lugares que Jesus estava. Mas a gente vê aqui, como nessa passagem em Marcos, no capítulo 3, no verso 31 até o 35, que Jesus estava dizendo: Ei, minha família ou aqueles que me seguem não são aqueles que estão comigo em todos os lugares que eu estou, mas é aqueles que, independente do lugar que eles estiverem, é aqueles que eles fazem a minha vontade, que eles põem em prática aquilo que eu ensinei, aqueles que guardam as minhas palavras, sabe? A família de Jesus, a mulher que teve o privilégio de carregar o Senhor no ventre, ela estava lá fora chamando Jesus, porém Jesus estava ensinando o povo, e ele usou justamente para esse fato para trazer um outro entendimento, mais um ensinamento ao povo, dizendo: quem é minha família? Minha família são aqueles que fazem a minha vontade, que guardam a minha palavra. Agora, voltando para o lance da proatividade, a proatividade é uma coisa excelente. A gente vai ver o nosso próprio Senhor Jesus Cristo sendo proativo. Vou ler mais um texto com vocês que diz, o texto em Lucas 2:39. Lucas, vou voltar para o livro de Lucas aqui. Lucas 2. Lucas 2:39, que diz assim, ó: O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe:
Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E eles lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, a proatividade não é algo ruim, muito pelo contrário, a proatividade é algo excelente no reino de Deus. E a gente vê o próprio Senhor Jesus, a palavra diz aqui, relato que ele com 12 anos, todo, na festa da Páscoa, sua família ia para Jerusalém. E chegou um momento que, após eles ir e retornar para a casa deles, os pais não se deram conta que Jesus não estava com ele. A palavra diz que eu acho que eles estavam tão entristecidos que eles caminharam um dia sem perceber que Jesus não estava com eles. Quando eles se deram conta, eles começaram a procurar ele, até que eles decidiram retornar para Jerusalém. Encontraram ele lá no templo, interrogando e ensinando as pessoas. E a palavra diz, tipo, ele não esperou. A fala dele diz que quando a mãe dele perguntou por que você fizesse isso, ele falou: Vocês não sabem que me convém tratar das coisas do meu pai? Ele estava falando de Deus e os pais dele, ali no contexto, não entenderam muito bem. Ou seja, Jesus ele não esperou necessariamente, vou completar a idade aqui, ixi, eu tenho que morrer pelo povo, eu tenho que fazer certas coisas, certos milagres, eu vou esperar quando eu estiver lá mais velho, eu farei isso. Não, muito pelo contrário, com 12 anos, ele já estava lá no templo, ensinando, aprendendo, interrogando, fazendo a vontade do Pai. Então, sim, a proatividade é algo excelente. O nosso próprio Senhor Jesus, a quem nós devemos seguir, nos ensina isso. E porque a proatividade é uma coisa excelente, quer ver? Eu vou ler com vocês outro texto aqui, que diz em Mateus 9:35. Mateus 9:35 diz assim, ó. Mateus 9:35 até o 38. Ó. A seara e os ceifeiros. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, ser proativo é excelente, principalmente porque o nosso próprio Senhor Jesus, ele constatou que existe muita obra a ser feita, existe muitas pessoas a serem alcançadas. Então, ele pede até que nós oremos ao Pai para que envie mais pessoas para que trabalhem nessa obra. Então, ser proativo é uma coisa excelente, porém, a gente deve lembrar e pontuar que não existe proatividade sem obediência, e quando a proatividade está sendo exercida, ela não tem que ser exercida segundo o que nós acreditamos, mas é o que Deus é e nos ensina. E gostaria de ler com você só para fechar em João 14,6, diz assim. João 14,6. João 14,6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, essa obra de proatividade ou de servir a Deus, não tem como servir a Deus sem ser pelo caminho. E o caminho é Jesus. Ou seja, não, qualquer obra, seja ela feita, ela tem que ser feita em Cristo. Vou ler com vocês também aqui, só para fechar, em 1 Coríntios 3,11, que diz assim, ó, 1 Coríntios 3,11 e o 14. 3,11 até o 14, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Ou seja, o fundamento é Cristo.
Cristo é o caminho. Então, que nessa coisa de a gente ser proativo, não é que a gente não deve ser, muito pelo contrário, a gente deve ser como nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi. Porém, a gente volte aos pontos. Essa proatividade nossa está fugindo da obediência. Se estiver aí, não é este o caminho. Essa proatividade está sendo, segundo o que nós acreditamos, a nossa visão pessoal. Ei, vamos se atentar a isso. Nossa proatividade não tem que ser direcionado fora da obediência, nem segundo ao que nós acreditamos, mas ao que Deus nos ensina. E terceiro, o fundamento é Cristo. Se suas obras estão fundadas em Cristo, você pode ser o mais proativo que você puder, seja, por favor, porque a obra do Senhor, como a gente vê, é grande, existem pessoas necessitadas. Então, que você se levante com esse intuito de servir a Deus e de ajudar no reino dele, porque grandes são as obras que necessitam ainda ser feitas, muitas são as pessoas que necessitam ser alcançadas. Então, que essa palavra fique no teu coração, que você medite por você mesmo. Nós temos livre acesso. Então, medite na palavra dia e noite, peça ao Pai sabedoria para que você seja, para que a sua proatividade seja de forma efetiva e traga frutos para o reino de Deus. Essa é a palavra, e que a paz de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos nós. Amém. Tchau.